Formação sobre a história da igreja hoje, eu irei falar sobre os sacramentos e os sacramentais. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1131, diz assim: os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Ou seja, é através dos sacramentos que a graça de Deus vai atuar na nossa vida, que a graça de Deus vai vir sobre a nossa vida. Mas se esses sacramentos eles forem perceptíveis aos sentidos. Os sacramentos eles são 7. E nós temos o batismo. O batismo acontece quando se utiliza o uso da água e também quando se é falado aquelas palavras batismais, onde o sacerdote ele vai dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também nós temos a Eucaristia, um sacramento importantíssimo na nossa vida. É onde aquele pão e aquele vinho, através das palavras do sacerdote, vai se transformar em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os sacramentos, eles são muito importantes na nossa vida, porque é através dos sacramentos que Cristo, ele atua diretamente. O próprio Senhor, ele vai agir. E é justamente por isso que nós nos uniremos mais a Deus se nós buscarmos ter os sacramentos na nossa vida. E nós, aqui diz também, que os sacramentos, eles só vão gerar frutos de acordo com a disposição de quem os recebe. Ou seja, nós temos de receber os sacramentos, mas não receber por receber, não. Mas receber e buscar viver segundo a vontade de Deus, segundo o que a igreja nos ensina e sendo fiel àquilo que nós recebemos. Nós temos de ser fiel para que assim possa gerar muitos frutos. E os sacramentos, aqui diz que os sacramentos eles são destinados à santificação do homem, à edificação do corpo de Cristo e ao culto prestado a Deus. Ou seja, os sacramentos é para nos santificar, para que cada vez mais nós nos unirmos mais a Deus, nós possamos nos unir a Ele, e também para que a gente vá se santificando, para que a gente vá melhorando, para que a gente vá crescendo espiritualmente. E também serve para a edificação do corpo de Cristo. Quanto mais as pessoas receberem os sacramentos, quanto mais as pessoas buscarem viver segundo o que Deus quer, mais o corpo de Cristo vai se fortalecer, vai crescer, vai ser uma edificação, como diz aqui. Ou seja, porque o corpo de Cristo é a igreja. Então, quanto mais pessoas receberem os sacramentos, mais a igreja de Cristo irá crescer. E também para o culto prestado a Deus. Ou seja, nós temos de dar glória a Deus através da nossa vida e ainda mais quando a gente recebe algum sacramento. E os sacramentais, o Catecismo da Igreja Católica vem dizer no parágrafo 1677: os sinais sagrados instituídos pela Igreja, cujo objetivo é preparar os homens para receber o fruto dos sacramentos e santificar as diferentes circunstâncias da vida. Ou seja, os sacramentais eles servem para a santificação de certos ministérios. Os sacramentais eles são objetos onde o qual vai nos ajudar para que a gente possa crescer ainda mais na nossa vida e nos nossos sacramentos, nos sacramentos na qual a gente recebeu. E os sacramentais, eles só são sacramentais a partir do momento que eles receberão a bênção, eles serão abençoados por algum sacerdote. E aqui diz que entre os vários sacramentais, em primeiro lugar estão as bênçãos, que podem ser de pessoas, de mesas, de objetos, de lugares. Então, aqui diz que o número de sacramentais é enorme, como por exemplo, cruzes, imagens, objetos, água, sal, óleo, dentre tantas outras coisas. E os sacramentais, eles são importantes na nossa vida porque eles são instrumentos que auxiliam nós na nossa vida espiritual. Mas os sacramentais, eles não podem ser usados com superstição, como algo mágico, como amuleto, não. Nada disso. Os sacramentais, eles têm de servir para a nossa vida cristã e para aumentar a nossa fé. E jamais servir para outras coisas que não sejam a nossa fé católica. Então, que nós possamos buscar viver os sacramentos e buscar crescer na nossa vida espiritual. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.